Que a paz do Senhor Jesus reine em nossas vidas. Quem diz amém, meus irmãos? Sentados mesmo, abram a palavra. A gente vai trazer uma rápida palavra. Pode ficar sentado mesmo. Em Filipenses, capítulo de número 4, e versículo de número 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, me escute por alguns poucos minutos. Nós já ouvimos muitas mensagens impactantes aqui nesta noite. E eu propus esse texto para nossa reflexão, que é um texto que é interpretado de uma forma descontextualizada por muitas linhas de fé e linhas evangélicas. Alguns que pegam esse capítulo 4 de Paulo aos Filipenses, no versículo de número 13, para promover uma ideia de uma teologia extremamente voltada a uma prosperidade que leva as pessoas a um conflitos e a muitas frustrações. A teologia de que o crente, ele pode ter tudo a hora que quer e ele não será submetido a vales, a sofrimentos e a dificuldades. Uma compreensão ou uma interpretação bíblica totalmente errada do que Paulo de fato ensina a partir da luz desse texto das Escrituras. Se nós percebermos, se você pega isoladamente este versículo, talvez você possa ser levado a essa ideia, a esse entendimento. Mas quando você começa a observar os versículos anteriores, o apóstolo Paulo, ele está instruindo, ele está no momento de agradecimento à igreja de Filipenses, ele está dizendo que o crente, ele deve estar preparados no Senhor para quaisquer situações. Ele disse que podia todas as coisas, ou podia estar pronto em Deus, ou firmado em Deus para resistir, para aceitar, para enfrentar, sem abalar sua relação e a sua fé com Deus. E aqui ele coloca vários aspectos, como a fome, como ter fome ou ter fartura. Ele deixa claro: eu posso todas as coisas, em qualquer situação eu posso adorar, em qualquer situação eu posso ser grato a Ele, em qualquer situação nada vai frustrar a fé e a relação que eu tenho no Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? E queridos, caminhando para o final dessa reflexão, a gente quer fazer uma correlação com o capítulo 5 de Romanos, quando o apóstolo Paulo, ele diz que a tribulação, ela gera experiência, e que a experiência gera paciência, e a paciência gera, Jacó, esperança. E eu gostaria de pontuar aqui, olha aqui para mim, 3 coisas que o sofrimento promove na vida do crente, pastora Miriam. 3 coisas que o sofrimento deixa na vida do crente. A primeira coisa que o crescimento promove nas nossas vidas é exatamente o crescimento. Depois da experiência do vale, do deserto, da dor, do câncer, da mágoa, da dificuldade, nós não somos mais o mesmo. Nós crescemos, às vezes nós queremos crescer sem sofrer. E aí somos levados a uma teologia de crescimento e nos tornamos, quando somos levados por esta onda, a crentes que não têm resistência, que não têm raiz.
Mas quando nós aprendemos que o sofrimento nos faz crescer, nós estamos aprendendo que quanto mais o crente sofre, mais a raiz dele cresce. Quanto mais ele sofre, mais ele tem raiz. Quanto mais ele é perseguido, mais ele tem raiz. Quanto mais o câncer bate na porta dele, mais ele tem raiz. Quanto mais ele sofre, mais a raiz, mais há uma fundamentação. Por isso eu aprendi que não vale a pena murmurar por causa de prova, não vale a pena murmurar por causa de sofrimento. Há uma composição que diz assim: se ele fizer, ele é Deus. Se ele me der um sim, ele é Deus. Mas se por acaso ele resolver me dar um não, ele é Deus, porque ele é soberano. Eu dependo dele, vivo por ele, para ele, e a minha vida é completamente dependente dele. Eu quero mais o quê? Paulo disse: se tiver vida, eu louvo a ele, mas se a morte chegar, ela não vai me separar dele. Eu estou mais perto dele. É isso que a gente precisa aprender, irmãos. O sofrimento nos faz crescer, nos faz valorizar mais as pessoas, nos faz valorizar mais a vida, nos faz desenvolver empatia, nos faz nos tornar melhor cidadão, nos faz nos tornar melhor pai, melhor mãe, melhor filho, nos faz valorizar mais o tempo. O sofrimento nos faz crescer. E eu sou apaixonado por esse texto de Paulo. Esse texto do capítulo 5, quando ele diz assim, olha, e não somente 5, e versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que foi nos dado. Segundo lugar, a segunda coisa que nós aprendemos com o sofrimento é que nós passamos a conhecer em nós algo que nós não conhecíamos em nós mesmos. Às vezes você só sabe a fé que você é capaz de manifestar quando o desafio bate na sua vida. Como a minha fé vai ser desenvolvida se for tudo fácil? Como a minha fé será provada se não houver deserto, se não houver dificuldade, se não houver vale, se não houver aflições? Como eu serei conhecido como um dos heróis da fé da presente época? Se lá no capítulo 12 de Romanos, presbítero Nicó está na galeria dos heróis da fé, e eles não estaram e não estão ali porque conseguiram conquistar palácios. Eles estão ali na galeria da fé porque enfrentaram leões, porque enfrentaram fornalhas, porque resistiram provas. Eu nem você precisa estar na galeria porque você é estrela, porque você é mágico. Eu preciso estar na galeria porque a prova chegou e eu disse: eu confio no Senhor. É por isso que eu preciso, olha aqui para mim, é por isso que eu preciso estar na galeria da fé, não por ter alcançado coisas grandiosas, mas por ter resistido grandes provas, por ter ido e ter sido lançado na fornalha ardente, e ainda disseram assim: aquece 7 vezes mais, e ele foi para a fornalha,
E quando foram olhar, disseram: não tem somente 3, tem um quarto, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Mas antes, presbítero Sabino, disseram para eles: olha, o rei vai mandar vocês para a fornalha e vai mandar aquecer 7 vezes mais. Aí os 3 jovens crentes, Fábio, eles deram a seguinte resposta: olha, o Deus a quem nós servimos, Ele pode me livrar, nos livrar da fornalha. Mas se Ele não livrar, nós continuaremos servindo a Ele. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele dá um sim, Ele é Deus. Mas se Ele der um não, Ele é Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós só passamos a conhecer a capacidade de manifestação da nossa fé e a capacidade de resistência a nós diante das adversidades quando ela bate na nossa porta, quando a gente enfrenta, quando a gente vive. E eu contar a minha história para você, você fica dizendo: mas foi difícil. Mas você quer conhecer é quando você passa por uma história semelhante. E por fim, queridos, que eu não quero cansá-los, o sofrimento nos traz lições, nos faz crescer, nos faz conhecer em nós o que nós não conhecíamos. Mas o sofrimento nos faz conhecer as limitações humanas e a soberania de Deus. É no sofrimento que a gente passa a conhecer assim: olha, acabou. Como diz um certo hino, ele vai além da medicina. Os limites humanos se acabaram. Lá no mundo jurídico, Jacó é advogado, ele sabe que você tem recursos, e é tantas instâncias, tantos recursos de apelação, recursos. E vai até a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, com possibilidade ainda de vários recursos. Mas chega um momento que a justiça diz assim: olha, os recursos acabaram. E na nossa experiência com Deus é desta forma, pastora Miriam: quando todos os recursos na condição humana se acabar, aí a gente chega de joelho e diz assim: Deus, só o Senhor pode fazer. Aí é nesta hora que Deus se levanta do trono. E aí o profeta Isaías diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E agindo eu, quem impedirá? A gente aprende a conhecer o nosso limite. A gente aprende a conhecer que a gente não é absolutamente muita coisa. A gente aprende a entender que nós somos um pedaço de carne, e que esse pedaço de carne só fica vivo aqui até o dia que Deus determinar. Você sabe o que é isso? Soberania de Deus. Deus, para fazer, Ele não depende de homem, e Ele não depende de permissão de homem. Se a medicina disser que não, Ele pode dizer que sim, porque Ele é Senhor. Ei, deu para perceber que você não é muita coisa? Deu para perceber que você é um pedaço de carne? E que tudo que nós somos é por causa dEle, para Ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele diz assim: meus irmãos, se vocês estão achando que eu sou o cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho trabalhado muito, mas eu quero dizer para vocês que se eu sou alguma coisa, eu sou por causa da graça dEle.
Então o sofrimento nos faz conhecer os nossos limites, os limites do direito, os limites da ciência, os limites da medicina, os limites dos médicos, e a depender inteiramente da soberania de Deus. E eu quero terminar essa mensagem nesse culto de agradecimento e dizer para você que entrou nessa casa dizendo: Deus fala comigo. Eu quero lhe dizer, o Senhor está te dizendo hoje: eu comecei a mudar a história. Os laços do diabo começaram a ser desfeitos. Dependa e diga ainda para o Senhor: eu quero aprender com tudo isso que eu estou passando. Você vai crescer, você vai conhecer em você o que você não conhecia, e você vai conhecer os seus limites e a soberania de Deus. Olha para o teu irmão e diga: Deus está no controle. Diga pelo menos para 3 pessoas, hein? Diga para ele: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle.